Pessoal, agora que a gente já tem o nosso banco de dados criado na interface do PHP-MyAdmin, usando o MySQL, agora nesse vídeo vamos inserir informações pelo PHP. Eu peguei aqui o projeto, vídeos, eu dei uma limpada nele, retirei algumas coisas aqui das aulas anteriores, deixei nesse aspecto. Eu peguei o arquivo usuários.php, se não tiver aí você pode criar. Coloquei aqui então o nosso layout, né, nosso cabeçalho. Coloquei aqui o nosso rodapé. E no meio eu coloquei um card. E dentro do card, do body do card, eu coloquei uma linha dividindo a tela em três partes de 4 unidades do Bootstrap. E é aqui no meio que nós vamos fazer o nosso formulário de cadastro. Eu vou pausar o vídeo agora e vou digitar para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou começar aqui colocando uma tag form, que ela vai indicar o formulário e ela vai ter uma ação. Essa tag form, ela vai mandar as informações para esse mesmo arquivo, usuários.php. Porque nós vamos trabalhar com a variável post aqui em cima. Então ele vai enviar para esse mesmo arquivo pelo método post. Agora eu acrescentei um form group, né? Uma div que ela vai segurar os itens do meu formulário. Então o primeiro item do meu formulário vai ser o nome. Eu fiz uma label para ficar bonitinho e coloquei um input text com name. Essa informação name é importante, né? Nome. E a classe do form control, né? Para quê? Para ficar bonitinho dessa forma. Se a gente olhar aqui no nosso champion, ele vai ficar dessa maneira. Porque eu quero cadastrar um usuário. Então eu vou fazer o formulário de cadastro. No formulário de cadastro, eu não preciso passar o ID. Como eu falei no vídeo anterior, né? Ele é auto-incremento, chave primária. Então ele vai fazer sozinho, ele vai cadastrar sozinho para a gente. Então não tenho a necessidade de cadastrar ele, fazer um formulário aqui. Então eu vou fazer isso, eu vou repetir esse passo, né? Vou criar outras divs aqui. Eu vou colar aqui, form grupo, e esse vai ser o login. Eu vou colocar aqui o nome de login. E agora eu tenho dois campos, né? Então se eu salvar, atualizar aqui, ó, eu já tenho o nome, o login. Vou colocar mais um campo desse para a senha. Porém, a senha, a gente tem que colocar ela como type password. Password. Por quê? Porque quando a gente for digitar a senha no nosso programa, ele tem que ficar com as bolinhas lá. Então é o tipo password. Então eu tenho o login, tenho o nome e tenho a senha. O mesmo vai acontecer agora no ativo, porém eu vou acrescentar um input do tipo checkbox. Esse do tipo checkbox, ele vai dizer se está ativado ou não o ativo, que é o nosso campo booleano lá do banco de dados. O nosso campo é checkbox, né? Tipo checkbox, o name dele é ativo e a classe vai mudar também, ó, vai fazer form check. Por fim, eu vou colocar um botão. Eu vou colocar aqui um botão, button, e a classe dele vai ser btn espaço btn-success. Usei um atalho aqui do code. E esse botão ele vai ser do tipo type submit. E o texto dentro do botão vai ser gravar, salvar usuário. Eu vou colocar inserir usuário. Usuário. Para a gente deixar aí bem fixo, né? Eu vou salvar, vou atualizar aqui, ó. Então eu tenho aí o meu formulário de cadastro pronto. Só faltou um detalhinho aqui
no checkbox não é senha, aqui é ativo. Vamos ver como é que ficou. Isso, ó. Então eu tenho aqui ativo, né? Uma pergunta, sim ou não. Senha, login, nome e o botão inserir. Quando eu clicar nesse botão inserir, o formulário, né, a tag form, ela vai enviar os dados para o local da ação, né? A ação vai ser o próprio arquivo, esse arquivo usuário.php. Só que dessa vez a ação verá como método post, porque o post é mais adequado para o envio de informações de formulário, né? Quando a gente envia pelo método get, quando eu utilizo o método get, como a gente já fez nos vídeos passados, todos esses campos, esses inputs, eles são passados via URL. E isso não é muito interessante quando se trata em senha e informações sensíveis. Por quê? Porque eles são passados na URL. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui um teste, uma senha aqui, vou ativar e inserir. E olha só. Então, as informações elas ficam visíveis na URL, inclusive a senha que eu digitei. Ó. Então, isso não é muito interessante. O correto é usar o método post. Né? A gente vai usar agora o método post. Depois que a gente desenvolveu o nosso formulário, a gente alteramos aqui o método dele de envio para post. Então, assim como nós fizemos aqui no arquivo CEP, né, utilizando a variável get, nós vamos criar a mesma estrutura, dessa mesma forma, nós vamos criar aqui utilizando a variável post. Então, eu coloco um if, underline post, e aí eu vou verificar essa variável post, se is7, ou seja, se ela existe, se a variável post existe, end, ela não está em branco, not empty, então não está em branco. Aí eu vou colocar aqui a variável post. Esse if, ele me garante que vai ser a primeira vez que a gente está acessando o formulário, ou, né, else, ou a gente clicou no botão inserir. Quando a gente clicar no botão inserir, né, inserir usuário, o site ele vai enviar, o if vai acontecer, vai dar verdadeiro, porque quando eu submeto meu formulário, né, ó, do tipo submit, ele vai enviar os dados do formulário para a action usuários.php, para esse arquivo mesmo. E aí, então, a variável post aparece. Então, ela vai existir e não vai estar em branco. Por quê? Porque eu preenchi os campos. Então, eu vou trabalhar aqui nesse ponto. Eu posso fazer aqui nesse exemplo uma validação. Por exemplo, if underline post login, né? Porque essa variável post, esse array, né? Esse array índice login, ele representa esse campo aqui, ó. Ele representa esse campo, name login. Então, o valor desse campo que está preenchido lá na tela, né? O que eu digitar aqui, ó, vai cair nessa variável aqui. O que eu tenho que verificar? Se esse campo estiver em branco, agora eu vou mudar a ordem aqui. Se if empty login, eu vou passar uma mensagem para o usuário dizendo o seguinte. Vou fechar o PHP, vou abrir o PHP e vou colocar um div alert espaço alert.danger. Aqui faltou mais um ponto. Ponto e aqui é traço. Isso. Danger. Apago aqui. E aqui eu vou passar uma mensagem para o usuário. Então, ou seja, o campo login não pode estar vazio. É uma validação, tá? É uma forma da gente garantir que o campo login não estará vazio. Caso ele esteja preenchido, né, ele vai dar falso aqui em cima. Essa verificação vai dar falso, se ele tiver com algum texto, qualquer informação.
Então, ele dando falso, eu vou fazer um else if e vou verificar o campo senha, né? Que são os dois campos que eu quero que sejam obrigatórios. Eu vou fazer da mesma forma. Eu vou copiar aqui e vou colar aqui, ó. Senha. Então, o meu campo senha não pode estar em branco. Se o campo senha estiver em branco, eu também vou passar a mesma mensagem. Porém, o campo senha não pode estar vazio. Testando essa... Para testar, né? Testando essa implementação, eu venho aqui no nossa tela e eu clico em inserir usuário sem preencher o login. Então, eu tenho aqui, ó, o campo login não pode estar vazio. Então, eu preencho um login e não vou preencher uma senha. Então, ele já vai falar, ó, campo senha não pode estar vazio. Se essas duas verificações de login e senha estão preenchidas, então eu vou fazer um else. Ou seja, se nada aqui deu errado, tudo deu certo, eu preenchi o campo, ele não está em branco, né? Eu preenchi, ele está preenchido a senha, não caiu em nenhuma opção, né? Nenhum if deu positivo, então eu venho no else, né? E aí no else eu preparo a minha conexão com o banco de dados, né? O que eu vou fazer aqui nesse else? Eu vou abrir uma conexão com o banco de dados. Eu preciso criar um arquivo chamado conexão.php. Esse arquivo conexão.php, ele vai as informações do banco de dados, no qual eu preciso para que tudo funcione corretamente, conforme na aula passada. Então eu tenho que criar 4 variáveis nesse arquivo, conexão.php. Clica aqui no botãozinho para criar um novo arquivo. Crio lá. O endereço do meu MySQL, né, do meu servidor, é localhost. Por quê? Porque eu estou usando no próprio champ, ali na minha máquina mesmo. O username, né, que é o usuário, é root. E a senha, password, né, sem senha, é em branco. A instalação padrão do champ funciona dessa forma, root sem senha. Caso você esteja usando outro servidor MySQL remoto ou MySQL instalado fora do champ, como AMP ou outros, ele vai pedir aqui uma senha. Você tem que colocar a senha nesse arquivo. Continuando aqui no nosso arquivo de conexão, eu tenho aqui então 2 funções pré-definidas já do PHP, que é a conexão do MySQLi, né, a implementação aqui do MySQL Connect, ou seja, aqui ele vai realizar a conexão. E aí eu passo o servidor, o usuário e o nome. Se der algum problema nessa conexão, eu tenho aqui um erro de morte, né? Eu tenho um tratamento de erro. Não foi possível conectar. Quando aparecer essa mensagem na tela, você já pode saber que o erro está em alguns desses parâmetros aqui em cima, porque ele não realizou a conexão por algum motivo. Então você tem que descobrir, saber ali a informação que está acontecendo. Se tudo der certo, você armazena numa variável chamada conexão. Posso deixar assim, uma variável conexão. E essa variável conexão, ela é passada toda vez que a gente vai acessar o banco. Então, a primeira vez que a gente acessa o banco é para selecionar o banco de dados. Qual banco de dados nós vamos utilizar? Esse aqui, ó, essa variável dbname. Então, dbname vídeo aula. E aí aqui eu tenho o banco que eu quero conectar. Eu tenho a conexão em si, né, que é a connection string, essa conexão, e eu tenho o nome do banco. E a função aqui do MySQLi, né, é selectDB. Então eu estou selecionando um banco de dados. Feito isso, basta com que eu use o include conexão.php. Porque eu estou incluindo no meu projeto, nesse ponto do meu projeto, eu estou chamando esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo está sendo incluído aqui. Eu poderia simplesmente pegar esse código aqui e colar ele aqui, ó. Também daria certo, né? Poderia colar ele assim e daria certo. Porém, eu quero reaproveitar o código, eu não quero ficar digitando isso toda hora. Então eu uso, igual a gente fez com o cabeçalho e o rodapé.
Então eu uso o include conexão.php. E assim a gente tem a conexão aberta com o banco de dados. Então onde eu for usar, a gente tem que lembrar de usar a variável conexão. É a que representa, variável que representa a conexão com o banco de dados. Feito isso, né? Coloquei aqui o nosso include. Vou fazer um comentário aqui, né, para deixar registrado. Basta com que eu crie uma variável chamada carry. E nessa variável eu vou passar o meu insert into. Vou escrever igual a gente escreveu no vídeo passado. Vou colar aqui, vamos insert into. Vejam só. E aí aqui tem os meus valores, né? Eu não coloquei ainda nenhum valor aqui. Por quê? Porque eu posso fazer de várias formas isso. Eu posso colocar aqui, criar uma variável nome e receber nome underline post nome. Da mesma forma que eu escrevo no name aqui embaixo, né? Name. Eu coloco aqui, letra maiúscula, igualzinho tá aqui. Que é aqui que vai dar certo. Então eu tenho login, senha e ativo. Então eu faço aqui login, senha, e eu coloco aqui login e aqui senha. E aí o ativo. A única diferença do ativo é que ele vem como on, ou seja, como ligado. Quando eu clico aqui no checkbox do ativo, ele vem como ligado. Ligado, desligado. Ligado, não existente. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer uma validação aqui no ativo. Eu vou fazer um if ternário. É um if em linha. Então, eu verifico o seguinte. Post ativo for igual a on, dúvida, eu coloco true na variável. Se não, false. Esse é um if ternário, né? Uma verificação ternária. Eu tenho aqui então a minha validação, né? Eu faço a minha comparação aqui para ver. Se for igual a on, então eu passo true. Se não, eu passo false. É a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. If post ativo. É a mesma coisa, tá, gente? For igual a on, então ativo recebe true. Se não, né, else, ativo recebe false. Eu fiz essa estrutura de uma forma simplificada, num if ternário. Então eu utilizo esse recurso aqui para verificar se o meu campo ativo está ou não marcado, né? Se ele está on ou não está marcado. Se ele não está on, ele vai vir como não existente. Então eu coloco false dentro da variável ativo. Eu vou até apagar aqui, ó. Tá vendo que eu escrevi da mesma forma. Dos dois jeitos dá certo, tá? Tanto desse jeito quanto desse. Então hoje eu vou apresentar aqui para vocês, ó, o if ternário. Vou até apagar esse aqui. E agora basta com que eu coloque essas variáveis aqui dentro da minha carry, né? Então é a variável nome, vírgula, a variável login, vírgula, é sempre na mesma ordem que está aqui, tá, pessoal? Lembrem da aula passada, do vídeo passado. Então, login, senha, variável senha, vírgula, ativo. Ativo. Dessa forma, eu já montei a nossa SQL. Porém, eu embuti as variáveis aqui dentro. Eu coloquei a variável misturado com o nosso código do banco de dados. Esse código é exatamente o que foi feito na aula passada, no vídeo passado. E aí, dessa vez, é dinâmico. A gente está trazendo ele do formulário, através do post. E aí, passando para um comando do MySQL, né? Então eu coloco aqui um MySQL carry
eu coloco aqui um comando resultado, né? Uma variável resultado recebe MySQL e underline carry. Eu passo a nossa variável de conexão, vírgula, nossa carry, nossa variável de consulta, né, de carry. Ela, assim como ela tem um texto insert into, ela vai realizar um insert, né? Ela vai inserir uma informação, certo? Beleza? Se tudo der certo e não der nenhum erro, nosso registro vai ser inserido no banco, né? Nós vamos criar um novo registro lá no banco. Porém, a gente tem que passar o que é texto em aspas, né? Vamos colocar aqui as aspas simples. Opa. Eu esqueci desse detalhe. A gente tem que pôr aqui aspas simples, igual foi realizado na aula passada. Então, eu vou salvar e vou fazer um teste. Tudo pronto. Eu vou fazer um if. Se resultado for igual a 1, eu vou mandar uma mensagem para o usuário. Então, eu vou copiar aqui o nosso campo de alerta, né? Vou colar aqui dentro da mensagem. Porque quando dá tudo certo, quando o MySQL Carry retorna sem erro, sem nenhum problema, ele manda o 1. Então, eu vou mudar aqui, na vez de usar um danger, né, um alerta vermelho, eu vou mandar um alerta de sucesso. 2 Cs e 2 S, success. E vou colocar assim, campo usuário inserido com sucesso. Para quê? Para que o usuário saiba que deu certo, né? Ó, usuário inserido com sucesso. Então agora é só testar. Então eu vou criar aqui Fernando. O usuário vai ser fernando.graciano. Assim vai ser 123 e ele vai estar ativo. Vou inserir e olha só. Usuário inserido com sucesso. Como que a gente sabe se deu certo realmente ou não? A primeiro momento, a gente entra aqui no nosso banco de dados, do PHPMyAdmin, e clica aqui em cima da tabela. E olha lá. E ele está inserido aqui com sucesso. Lembre-se que não é uma boa prática colocar a senha diretamente no banco de dados. Então, se eu quiser criptografar essa senha aqui agora, eu simplesmente faço o tratamento aqui, ó, nesse ponto do meu código. Por quê? Porque aqui vai vir o número, né, a senha bruta. Então, eu abro uma função do PHP chamada hash. Eu passo o parâmetro que eu quero, um SHA-512, vírgula. E aí, então, eu passo a variável que eu quero criptografar. Então, eu estou criptografando o valor do post senha em SHA-512. Dessa forma, essa variável senha ela já passa a receber a string preparada para colocar no banco de dados. Então, para fazer um teste, a gente pode vir aqui. Eu vou atualizar aqui o arquivo. Depois que a gente fez a alteração, eu dou um Enter aqui em cima. Então, eu coloco Maria.oliveira. A senha eu vou colocar 123, né? Para ela gerar um hash grande. E vou deixar ela como ativo. Insiro ela no banco, ó, usuário inserido com sucesso. Basta com que eu rode aqui o nosso select, então, né? Vou abrir aqui, ó, select all from usuários, continuar. Agora sim, eu tenho a senha 123 criptografada. E aí não tem como eu me perder aí, ou eu deixar vulnerável a senha da Maria. Ela está protegida. Esse registro, então, eu vou apagar aqui por aqui. Aliás, eu vou deixar aqui para os próximos vídeos.